chuva que caiu na cidade de Teresina trouxe estragos em muitas regiões, em alguns pontos da cidade. Houve o registro, inclusive, do desabamento de uma casa na zona sul da capital. E quem vive em área de risco fica sempre preocupado quando as chuvas começam a ser registradas com maior frequência. A repórter Solange Souza tem detalhes a respeito dessa situação que afetou a nossa capital. Boa tarde mais uma vez para você, Solange Souza. Boa tarde, Joelson, para você mais uma vez e a todos que nos acompanham. A chuva que caiu ontem em Teresina provocou estragos, Joelson, em várias regiões da cidade, principalmente aqui na zona sudeste. Nesta região da capital, de acordo com a Superintendência de Desenvolvimento Urbano, existem 5 áreas de risco. São elas Pedro Bausi, João Veríssimo, Vila Verde, Vila da Guia e também São Raimundo. São casas construídas de forma muito simples, com materiais muito simples que não suportam a força dos ventos e da chuva. Joelson, nós vamos acompanhar agora algumas imagens dos estragos que a chuva provocou pela cidade. Muitas árvores caíram, uma delas caiu inclusive em cima de uma banca de jornal na região central de Teresina, outra provocou a interdição de parte da Avenida Zequinha Freire, na zona sudeste de Teresina. Os motoristas tiveram muita dificuldade para se deslocarem nessa região da cidade e os estragos maiores, Joelson, foram registrados aqui na zona sudeste de Teresina, principalmente no residencial Pedro Bausi. Essa área foi adquirida pela Prefeitura há quase 4 anos para abrigar famílias que já vinham de áreas de risco. Cerca de 349 famílias estão legalizadas, mas houve uma invasão desordenada do terreno. Muitas famílias ocupam o alto das encostas e é uma área extremamente perigosa. Eu e a minha equipe fomos lá na manhã de hoje e encontramos famílias, de certa forma, desesperadas, porque as casas são muito simples e elas ameaçam cair. Vamos acompanhar a reportagem. É difícil imaginar, mas Dona Valdete vive nesta pequena casa no residencial Pedro Bausi. Foi ela e os filhos que ergueram a pequena estrutura, hoje ameaçada de desabar por causa das chuvas. Totalmente desconfortável, né? Sofrido. E às vezes eu até fico assim, porque eu tenho vontade de trazer meus filhos e não tenho condição de trazer ele para esse lugar, porque aqui, mesma coisa que morar no relento. É uma cena comum por aqui, casas com paredes e teto parcialmente destruídos, dezenas de imóveis erguidos no alto de um morro. A energia e a água só chegam nos imóveis através de gambiarras. Não há ruas ou saneamento básico. As casas são tão frágeis que, ao menor sinal de chuva, os moradores já redobram a atenção. O residencial Pedro Bausi é fruto de uma invasão e, apesar das recomendações da Defesa Civil, muitas famílias se recusam a deixar as casas porque não tem para onde ir. Quando chove é o seguinte, todas as casas praticamente cai água dentro, porque a estrutura é precária da maioria das casas. Você vê um exemplo de uma casa dessa, está caindo, aquela está caindo. Quem tem um dinheirinho fica fazendo uma casinha de tijolo, lutando devagarzinho, mas quem não tem que pedir pela ajuda de Deus. Você ficou com medo ontem? Fiquei com muito medo. Da casa cair? Eu não dormi à noite, porque a gente fica preocupado. O residencial Pedro Bausi é considerada a pior área de risco em Teresina. É que aqui as casas são construídas ao lado dessa encosta. Com as chuvas, há o risco de que parte desse morro possa desabar. São quase 5.000 famílias que vivem nesta região da cidade e a grande maioria delas construiu a própria casa, como o seu Abreu. Ele já mora aqui há quase 2 anos, tem 2 filhos, mas hoje vive sozinho. São 2 casas muito próximas. Essa aqui, por exemplo, não resistiu à força das águas, desabou. O seu Abreu mora nessa pequena casa coberta de palha, feita de taipa, uma estrutura muito pequena, e ele já pensou em abandonar esse lugar, mas não tem para onde ir. Seu Abreu, o senhor já pensou em deixar esse imóvel, procurar uma casa com melhor estrutura? Não tem como deixar, porque o apelo é esse aqui mesmo, né? Porque tem que ser esse aqui mesmo, porque para pagar aluguel, né? E aí fica meio ruim, né? Na chuva de ontem, o senhor teve medo que essa estrutura desabasse? Eu fiquei sentado, foi bem aqui na porta, enquanto a chuva passava, né? E eu já joguei um bocado de barro lá ao redor para a água não entrar de lá para cá, né? Algumas famílias são monitoradas pela Defesa Civil da Prefeitura em casos extremos. As famílias são orientadas a deixar os imóveis porque há o risco real de desabamentos.
Joelson, e foi aí no residencial Pedro Bausi que uma casa desabou, a estrutura de uma casa não resistiu à força da chuva de ontem e desabou. Felizmente, não havia ninguém na casa. O imóvel, de acordo com a SDU Sudeste, fica no alto desse morro. É uma área de difícil acesso. Nesse local, 20 famílias estão sendo monitoradas porque estão em casas extremamente frágeis. Aliás, quase todos os imóveis lá são extremamente frágeis. A gente conversa mais sobre esse assunto a partir de agora com o Evandro Witt, que é superintendente de desenvolvimento urbano da Zona Sudeste. Superintendente, boa tarde. Como é que está sendo feito o trabalho de acompanhamento dessas famílias? Boa tarde. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos telespectadores da nossa Cidade Verde. Nós estamos fazendo, junto com a STU Sudeste, junto com a Defesa Civil do município, o levantamento das famílias que lá se encontram, que se encontram em área de risco. É importante frisar, como foi dito na reportagem, é uma área de alto risco que está trazendo, que está levando perigo àquela população aquela parte da população que insiste em ficar lá. Vamos ressaltar aqui, Joelson, que o conjunto Pedro Bausi já foi feito pela Prefeitura Municipal, já foi feito pela Prefeitura de Teresina, para retirar pessoas de outras áreas de risco de toda a cidade que foram colocadas lá. São 342 famílias, todas em áreas normais, todas em áreas sem risco nenhum, mas houve, infelizmente, há cerca de 3 anos, uma invasão desordenada na parte de cima do morro, na parte da encosta do morro, que fica ao lado do conjunto Pedro Bausi, onde constam todas essas famílias em área de risco. É um risco, né? Pode haver um desmoronamento, um deslizamento de terra. Que é um risco, pode haver um desmoronamento, um deslizamento, pode haver qualquer outro tipo de problema que possa trazer risco para a vida daquelas pessoas. A gente insiste, a Defesa Civil do município também insiste nessa situação. Hoje já estamos notificando cada uma dessas famílias para que possam sair dessas áreas de risco, para que possam ter o acompanhamento da própria Prefeitura, o acompanhamento da nossa síndica, Secretaria de Assistência Social, mas que pensem primeiro na vida, porque a situação lá é bastante crítica. Nós estamos trabalhando, nós estamos agindo diuturnamente para que possamos resolver essa situação. Superintendente, nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joel? Superintendente, você disse que a Prefeitura vai monitorar essas famílias e certamente vai oferecer aí benefícios para essas pessoas. Agora fica uma preocupação. Será que essas pessoas também não podem estar ocupando essas áreas justamente de olho nesses benefícios? Quem sabe uma nova casa? Será que todos eles, de fato, precisam de uma moradia? A Prefeitura vai verificar isto? Pronto, Joelson. Esse é o levantamento que a Prefeitura está fazendo. Existem pessoas que realmente necessitam da moradia? Existe, mas existe uma grande quantidade de pessoas que usam as invasões de forma especulativa. A Prefeitura está analisando esses casos, está fazendo o cadastro das famílias, está tendo acompanhamento da assistência social, da gerência de habitação, está tendo acompanhamento da própria Defesa Civil, e é este levantamento que nós estamos preparando, que nós estamos fazendo, que nós estamos analisando pontualmente, caso a caso, para que possamos evitar que isso ocorra posteriormente. Algumas dizem que não vão sair, algumas famílias. Nós temos que pensar nas vidas humanas. A Defesa Civil, a gerência de habitação, as assistentes sociais, o próprio Corpo de Bombeiros está monitorando, está verificando que lá não tem condição de, numa época chuvosa dessa, principalmente ter a permanência de casas sendo habitadas lá, colocando em risco a vida das pessoas. Muito obrigada, superintendente, pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Voltamos ao estúdio. Joelson.